Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a minha amiga, minha grande parceira Cláudia Barros pelo convite. Uma satisfação muito grande poder estar participando desse grandioso evento sendo realizado aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma parceria que já são quase 2 décadas, quase 20 anos. Sempre tive o prazer de dividir turma com a Claudinha desde a época do antigo CEPAD, sempre Claudinha, direito penal, e eu, processo penal, sempre brincando, MP de um lado, defensoria de outro. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, grande amigo também, Alex. E hoje ter a honra de poder dividir esse painel com o colega Emerson, defensor público lá no estado do Ceará. A gente veio e combinou, antes de nós falarmos da defensoria pública, que defensoria pública é uma paixão muito grande que eu tenho na minha vida. A gente veio e combinou de, sei lá, passar a experiência da nossa trajetória de estudo, de concurso, e como é que nós chegamos aqui hoje. Algumas pessoas conhecem a minha história, enfim. Eu sou engenheiro civil formado, eu me formei em engenharia civil em 1988 e estava trabalhando como engenheiro civil, tocando obras, era funcionário de uma construtora. Aí, quando muitos sabem, veio o Plano Collor, tá? Ali, em 1990, e esse Plano Collor quebrou muitas construtoras, e não foi diferente com a que eu trabalhava. Eu fui demitido, e na época, com 25 anos, eu fiquei meio que, poxa, sem rumo, caramba, o sonho, meu pai é engenheiro civil, um sonho de ser engenheiro, seguir a carreira do pai, eu não sabia se era a carreira certa. Eu era muito bom em matemática e física, e tem aquela coisa de que se você é bom em matemática e física, tem que ser exatos, tem que ser engenharia. Se você é bom em história, geografia, humanas, se você é bom em biologia, área médica. Eu era uma fera em matemática e física e segui o rumo do meu pai, todo feliz, engenheiro, todo feliz de pastinha, tirando uma onda. De repente, com 25 anos, eu vivi desempregado. E na época eu pensei, pô, tenho 25 anos, moro em casa ainda com a minha mãe, não tem ninguém dependendo de mim, mas eu dei um salto para 15 anos depois. Eu fiquei me imaginando, poxa, imagina se eu tenho 40, 45, com filhos, perco o emprego nesse país desigual. E meu pai, ele é perito, ele tem outra atividade, ele tem escritório de engenharia, também faz muito perícia judicial, ele é perito, juiz, trabalha com advogados, fazendo também assistência técnica, quando você exige uma perícia. E quando eu perdi o emprego, eu falei, meu pai, vem comigo, vem cá para o escritório, vem me ajudar a elaborar os laudos, vamos para campo, vamos fazer perícia. Eu comecei a manusear processos, comecei a ter contato com magistrados, comecei a conhecer um pouco do direito. E não sou sem hipocrisia qualquer, que hoje já é diferente da minha época, de 20 anos atrás. Caramba, olha o cargo de juiz, que cargo bacana. Pô, dizem que o juiz trabalha 3 vezes por semana, tal da TQQ. Hoje não, hoje já mudou tudo isso. Eu trabalho bem expediente, ganha bem, 2 férias por ano. Eu tenho 2 opções na minha vida. Ou eu ficar sendo um engenheiro recalcado, batendo nessas prerrogativas, ó Deus, ó céu, tudo conspira contra mim. Ou eu vou atrás dessas prerrogativas. Ainda solteiro, falei, quer saber? Eu vou fazer uma faculdade de Direito, vai ser mais um plus na minha vida. E já tinha feito vestibular, já havia 7 anos, teria condições de pegar uma faculdade que estivesse no caminho do trabalho para a minha casa. Faculdade à noite, fiz uma faculdade, eu fiz, na época eram 4 anos, eu fiz faculdade na Benedict à noite, e com algum curso de férias, consegui eliminar algumas cadeiras da engenharia, e em 3 anos e meio eu me formei. E comecei a estudar. O mais engraçado, quando eu comecei a faculdade, eu tinha o sonho da magistratura. Eu me formei, comecei cursos preparatórios, falei, não, eu vou ser promotor de justiça. E onde eu fui parar? Na Defensoria Pública. E uma semana de Defensoria Pública me deixou completamente sem chão, completamente apaixonado pela instituição. Vamos falar da nossa instituição já já. E essa instituição está marcada em mim, pai, está marcada em mim pro resto da minha vida. Enfim, e muitas dificuldades. Quando eu comecei a estudar, eu me formei em 96 e meu filho mais velho, Marcelinho, já era nascido, ele tinha 2 anos. Uma tremenda parceira ao meu lado, a minha esposa, trabalhava também, ralava, e eu tinha que trabalhar, já tinha um filho.
Eu passei por todas as dificuldades. Enfim, eu pegava cada dificuldade como um incentivo a mais para estudar. Acredito, eu estudava sábado, 12 horas sábado, eu estudava 12 horas domingo, um esquema de estudo, 50 minutos para 10, 50 minutos para 10. Eu garanto, se você fizer esse esquema, você vai estudar 12 horas e vai sair inteiro para bater papo com amigos, para namorar. Mas se você entrar numa de estudar seguido, depois de 3 horas você não consegue assimilar mais nada, já começa a sentir dor no corpo, desconforto. Então eu tinha essa técnica, 50 minutos para 10. Tenta fazer isso um dia, você vai conseguir estudar 10 horas e vai sair inteiro. Enfim, então uma rotina de 12 horas sábado, 12 horas domingo, e conseguir ainda fazer umas 4 a 6 horas durante a semana. Sem esquecer das vezes que um braço fazendo Marcelinho dormir e o outro braço segurando o livro. Eu tinha todas as dificuldades. E na época que eu fazia concurso ali em 97, eu passei, meu concurso começou em 96, eu passei em 97, a posse foi em 98. Havia pelo menos 2, 3 concursos por instituição. Você não perdia o ritmo. Eu cheguei num intervalo de 8 semanas a fazer 6 provas. Havia 2 concursos da Defensoria, 3 da Magistratura, 3 da MV, 2 para delegado de polícia, então você não perdia o ritmo. Era muito mais fácil de passar do que hoje em dia. Eu sou hipócrita, eu sei das dificuldades. Antigamente era o funil, era concurso, as pessoas iam passando, vem mais, vai passando, vem mais. Hoje não, hoje é funilou. Hoje são poucos concursos e se não tiver aquele objetivo, se não tiver aquela vontade, com certeza vai ser difícil. E já vou passar a palavra para o Elisson contar a história dele, também não vou me estender muito. E isso sempre fala, havia 2 frases penduradas no armário. Todo dia quando eu abri o armário para pegar alguma roupa, eu me deparava com 2 frases. Uma delas até objeto de tatuagem no meu corpo. Uma era de Chaplin: não desistam nunca, pois as maiores conquistas da humanidade provieram de coisas que pareciam impossíveis. E a outra, ao por desconhecido, ou pelo menos para mim, o futuro pertence àqueles que acreditam na força dos seus sonhos. Desistir jamais. Eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, e eu sabia que aquele objetivo só dependia de mim. Eu já estava com 32 anos, 33, uma idade muito avançada, mas o concurso público é democrático. É algo que não se vê idade, sexo, cor, orientação sexual, classe social, classe econômica. Se vê o empenho e a dedicação. Então, muitos daqui, quase todos, essa empreitada espinhosa que eu sei que é fazer concurso, é uma decepção, muitas vezes, de uma não aprovação. E eu sei que muitas vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, desistir, abandonar. Na época de vocês, Washington de Barros Monteiro tem esse livro guardado como troféu. Direito Civil, né? Eram 7 volumes. Eu lembro um sábado, não nublado como hoje, um sábado de verão no Rio, 45 graus. Minha esposa trabalhando, que ela era gerente da Cantão na época. E eu em casa estudando, e amigos ligando: pô, Marcelo, vamos pra praia, pô, vai rolar um futebol. E eu tinha um objetivo na minha vida, eu não podia envelhecer ali. Eu falei: pô, não dá, eu tô enrolado e tal. E de vez em quando bate lá dentro, pô, até que ponto vale a pena? Eu me lembro que uma lágrima caiu no livro que eu estava estudando. Esse livro eu tenho guardado como se fosse um grande troféu. E eu tinha um objetivo. Se você tem um objetivo, pô, tudo que eu estou te falando, não importa a tua idade, a sua cor, a sua orientação sexual, a classe social, corre atrás, você vai alcançar esse objetivo. Eu sei que aqui eu tenho variadas histórias, sabe? Cada um tem a sua história de vida. E eu quero e torço muito para que um dia você possa estar aqui ou em algum outro lugar contando uma história de vida. Minha esposa foi uma parceira ao longo de 33 anos e, enfim, tudo que eu puder fazer, estando ou não com ela, eu vou fazer, porque foi uma pessoa que esteve ao meu lado
no momento que eu mais precisei, no momento de apoio. Eu tive situação nisso, do banheiro da Fezul de Terras. Um aluno entrou chorando: Marcelo, o que eu faço? Porque eu sou casado e minha mulher me cobra muito. Ela cobra presença, cobra companhia, cobra assiduidade, carinho. Eu falei: velho, você tem duas opções. Se essa sua companhia está te atrapalhando, o seu objetivo, o seu sonho, começa a pensar, pensa essa coisa aí, ver se ela é a verdadeira companheira, ver se essa é a pessoa que deve estar do seu lado. Por quê? Ora, você está trazendo uma força, enquanto uma força contrária vai desgarrar, mas se vocês andam juntos, sabe, o objetivo vai conseguir. Então, vocês, se teu companheiro, sua companheira está atrapalhando o seu objetivo, repensa isso aí. Não desista não. De repente, você desiste do seu objetivo pela pessoa, e lá na frente a pessoa desiste de você e você perdeu o seu objetivo. Não estou querendo ser egoísta, mas acho que a vida é assim. Conta um pouquinho pra gente. Bom, meus amigos, vou falar um pouquinho da minha vida como concurseiro e da minha vida como defensor público, como eu me tornei defensor público. Primeiro, eu acho que o direito para mim foi um acaso, né? Na verdade, eu era um adolescente muito complicado, tive muita depressão na adolescência, depois da morte do meu pai, então foi um trauma muito grande na minha vida, e era completamente puto, esse é o termo, as matérias formais do colégio. Então, eu lembro que oitava série, primeiro ano, não sei mais como é que chama hoje, mas sexta série, sétima série, enquanto o pessoal estava estudando para as regrinhas formais das matérias formais do colégio, eu já tinha com 13 anos de idade, em torno de 800, 900 filmes clássicos catalogados, com sinopse e tudo. Eu só queria saber de ler e assistir filme clássico, ler e assistir filme clássico. E a minha mãe enlouquecendo: meu Deus do céu, esse menino vai reprovar, esse menino está ficando de recuperação, não sei o quê. Mas ao meio disso tudo, muita depressão, tudo. E o meu sonho era fazer cinema. No segundo ano, no terceiro ano, graças a falando de coisas, inclusive, que foram muito marcantes na minha vida, graças a um psicólogo, psiquiatra, que é como se fosse um pai para mim, é uma pessoa que marcou minha vida, porque me ajudou muito a vencer a fase da minha depressão. É como se fosse aquele filme do Rock Balboa, de repente o cara explode, né? Sabe, aquela coisa, de repente o cara era o pior aluno do seu colégio, de repente o cara explode, o cara olha para aquilo ali, e aí no segundo ano, no terceiro ano, não sei nem como, até para as Olimpíadas de Matemática eu estava indo, né? Então, eu digo assim, um cara que antes estava zerando, tirando um, até para as Olimpíadas de Matemática estava indo, que era o meu caso. Mas eu queria fazer cinema, então eu nem pensava em fazer direito. Eu queria fazer cinema, eu fui para Brasília com 17 anos para fazer cinema na UNB, mas aí eu tive depressão, de novo. Aí depois dessa minha depressão em Brasília, eu tenho trauma de Brasília, eu não gosto de Brasília, porque eu fui primeiramente muito cedo para Brasília, depois da morte do meu pai. Passei 6 meses lá com a minha mãe, onde tudo está receito, depois da morte do meu pai. Voltei. Aí depois fui para Brasília, fiquei em depressão em Brasília. Então tem um trauma de Brasília. Tô lá no Brasil. Certo? E simplesmente fiquei com depressão. Quando eu voltei, rapaz, vou fazer o quê? Aí se inscrevi no vestibular do curso de Direito da Federal da Ceará. Me inscrevi, passei. Certo? Entrei no curso de Direito. No curso de Direito, simplesmente eu me identifiquei. Me identifiquei desde o primeiro e do segundo semestre com as ciências criminais, graças a um professor meu, defensor público, que foi muito importante na minha vida, chamado professor Wellington Leitão. Ele marcou minha vida, tudo. Passava a aula todo dia fumando cigarro, um cigarro atrás do outro, e quem achasse ruim, que fosse embora, porque ele era daquele jeito. Ele marcou minha vida. Comecei a entrar em monitoria 1, 2 de penal, 3, fui monitor, né? O professor era presidente da OAB na época, eu dava aula no lugar dele como monitor, tudo, e comecei a me apaixonar pelas ciências criminais. E naquela época eu comecei a jogar para fora toda a minha indignação, minha revolta com
com as coisas do sistema penal de justiça. Eu lembro que teve uma vez que cheguei com um amigo, estava passando na televisão, um cara preso, aí o delegado chegou e disse assim: cadê o pessoal? Esse cara aqui está preso. E ele disse na televisão isso: todo dia eu tenho que dar uma pena nele para ele se acalmar, e eu preciso tirar esse rapaz da delegacia que pegou a bolsa de uma mulher e tudo. Quem é que pode fazer uma habeas corpus? Aí eu com meu colega, professor, um colega meu que hoje é professor lá da faculdade, a gente ingressou com habeas corpus, tudo. Então você já vê o sangue de defensor daí, né? A gente, inclusive, chegou na delegacia de calça jeans e camisa de malha. Aí o delegado: o que vocês querem aqui? Estudante de direito, segundo semestre. O que vocês querem? O que vocês estão fazendo aqui? Aí, meu Deus do céu, e aí? Ô Matias, esse meu amigo era o Matias, né? O que a gente vai falar? Aí eu pensei assim: é porque nós somos os representantes dos direitos humanos do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. Aí o delegado: eu estava esperando vocês. Me ajude aqui a tirar esse preso daqui. A gente fez uma habeas corpus. Estudante de Direito, segundo semestre, ação penal popular constitucional. Qualquer pessoa pode fazer uma habeas corpus, inclusive o próprio preso, inclusive o Ministério Público pode fazer uma habeas corpus. E, resultado, eu comecei a me apaixonar pelas ciências criminais. Sempre fui uma pessoa que tive um frivião no corpo, indignado com as coisas, revoltado com tudo de errado. E quando eu terminei a faculdade, meu sonho era ensinar. Eu era monitor durante toda a faculdade. Meu sonho era ser professor e advogado. Mas eu me frustrei muito na advocacia, porque o que foi que me frustrou na advocacia? Eu sou um cara muito combativo, certo? Aguerrido. E eu não sei bajular ninguém, não sei ficar beijando a mão de ninguém, tudo. E quando a coisa está errada, eu vou pro pau mesmo, entendeu? Quando eu vou pro pau mesmo, eu vou pra guerra. Quando a coisa está errada, quando eu acredito na defesa, a gente tem que ir pra luta, tem que ir pra guerra. E resultado, não, vou fazer concurso. Só que era uma época meio complicada, porque eu estava ganhando muito dinheiro como professor dos melhores cursos preparatórios lá de Fortaleza, era 2001, 2012. Então eu estava ganhando, hoje seria em torno de 30 mil reais, eu estava ganhando hoje, ministrando aula manhã, sábado, noite. E o que foi que aconteceu? Eu tive que tomar uma decisão. Eu não tinha tempo para estudar. Como é que um professor de curso preparatório que só estuda penal, vai estudar para concurso que você tem que saber de tudo um pouco? Aí eu peguei, tomei a decisão mais maluca da minha vida. Essa foi a decisão mais maluca da minha vida, por uma certa circunstância. Porque eu era professor, inclusive era professor da Federal, de lá, e era professor dos cursos preparatórios. E a minha aluna engravidou, minha aluna, né? Que minha namorada, minha aluna. Era o seguinte. Era namorada aluna ou aluna virou namorada? Não, era minha namorada aluna. Certo? E no curso do semestre, eu me estudava namorando com ela, a bagunça grande. Ela engravidou. Aí teve até gente que diz assim: não esconde, fica feio o professor dizer que engravidou a aluna, né? Namorando com a aluna. Eu escondi alguma coisa, não escondo nada. Então a primeira coisa que eu disse foi: falei pra turma, né? Minha esposa, né? Minha namorada, Janaína, engravidou, tudo. Então eu queria convidar todo mundo para casamento. Principalmente que eu sou do tempo antigo. Meu sonho era sempre ter um filho, né? Nesse passado, porque meu pai morreu. E foi o maior trauma da minha vida, foi a morte do meu pai. Então sempre sonhei em ter um filho. Então eu sou do tempo antigo. Então, desse negócio, vamos casar, tudo. Resultado, casei. O casamento foi na igreja, só deu para comprar 200 salgadinhos e uma Coca-Cola. A gente fez a festa. E o pior de tudo, nunca foi tanta gente para aquela igreja. Devia ter umas 500 pessoas, que eu convidei todos os alunos. Aí a minha mãe: meu Deus do céu, esse povo todo sem comida, ninguém veio aqui para comer e para beber. Eu vim para casamento. Aí eu fiz essa loucura. Eu estava ganhando muito dinheiro em curso preparatório, tudo. Eu resolvi: quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto. E eu lembro que tinha um dono de um curso preparatório que ficou louco. Que é isso? Pelo amor de Deus, você não pode largar as turmas, não. Isso é prejuízo. Não, mas eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Aí eu tinha um carro, na época era uma Blazer. Hoje é Trio Blazer, né? Eu tinha acabado de comprar, peguei e vendi. Morava na casa da minha mãe, um quarto com ela e o meu filho recém-nascido.
Meu amigo, eu fui estudar feito louco. Tudo louco. Sabe o que é? Sabe, por isso que eu falo para os meus alunos, quando você estuda, quem você quer realmente vai ser medido pela tua força e pela tua capacidade de resistência, capacidade de jogar pro alto, de se matar pelo teu sonho. Por isso que eu digo, eu derramava sangue nos livros, sangue nos estudos, porque derramava sangue, era sangue só em lágrimas. Eu saía 8 horas da manhã, voltava 10 da noite, não olhava para o meu filho, já estava dormindo, saía, ele estava dormindo, o Zé, e era guerra, e ela também estudando para concurso, hoje era procuradora federal, ela também estudando para concurso, e os dois se matando, ela muito mais do que eu, porque ela tinha que cuidar dele, ela foi muito mais heroína do que eu, e eu me matando, e na época eu comecei, né, circuito, porque minha teoria para vocês é, circuito, tem dinheiro para pagar a inscrição? Paga e faz, e faz circuito, vai que para, estuda fazendo circuito mesmo. Ah, professor, eu devo me inscrever. É porque eu estava sem dinheiro, estava quebrado, acabado, sem casa, quem quer casar, quer casa, não tinha casa, né? É aquele negócio, quem quer casar, quer casa, não tinha casa, só tinha dinheiro para ficar com a minha mãe. Cara, e aquela loucura toda, estudando, eu fui fazer concurso de tudo. Passei num monte de concurso de delegado, eu lembro que teve um concurso de delegado que eu peguei e fui reprovado na prova física, que eu pensei que o salto fosse fácil, aí eu pensei... aí eu vou treinar para esse salto, aí todo mundo está saltando, tá tudo certo. Aí eu peguei, eu vou na raça, eu só preciso de raça para fazer esse salto. Aí eu, reprovado no salto. Não treinei, aí, depois eu descobri que tem que treinar também, né? Não basta ter raça não. Para quem estuda para concurso. Resultado. Então, aí estava passando nos concursos de delegado, estava passando no concurso para MP, estava passando no concurso para juiz, estava passando no concurso para defensoria. Só que, no meio disso tudo, eu tinha as dúvidas. E aí? Onde ficar, onde assumir? E o meu sonho era ficar na minha casa, em Fortaleza, no Ceará. Por quê? Porque lá está minha família, eu sou muito de raiz, né? Eu amo as minhas raízes do interior, tudo. Então, minha família vem de Parnaíba, lá do Piauí. Então eu adoro raiz, eu gosto de raiz. Por isso que quando me convido para palestra no interior é sempre especial para mim, porque lembra sempre o que eu gosto, né? O interior, uma coisa simples. Aí, quando eu cheguei, aí fazendo circuito, passando num monte de concurso, e eu, meu Deus do céu, passei na primeira fase da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Aí o que foi que aconteceu? Simplesmente coincidiu a data da Defensoria Pública com a data do concurso lá de juiz do Pará. Aí, mesma data, mesmo domingo, eu sei as duas provas. A diferença é que o juiz do Pará já estava na última fase antes da oral, na prova de sentença. Então eu estava quase já juiz. E na Defensoria Pública eu estava indo para a segunda fase, então é uma incógnita, né? Ainda maior. E a diferença também era brutal. Hoje não, porque a Defensoria Pública equiparou ao Ministério Público e ao Judiciário. Hoje o Defensor Público ganha a mesma remuneração na maioria dos estados do juiz e do promotor, né? Então, mas na época, sabe quanto é que ganhava o juiz no Pará? 13 mil reais. Quando era isso? 2003. Quanto ganhava o defensor público no estado do Ceará? 3 mil reais. Hoje ganha a mesma coisa. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Agora eu estou ficando louco. A minha vocação é esse sangue aqui. Eu tenho sangue verde. Eu tenho vocação para ser defensor público. Aí eu pensava, mas 13 mil. E aí? Aí um amigo meu chegou e disse assim, um amigo meu que hoje é vice-federal lá, ele chegou e disse assim, rapaz, dependendo da remuneração, a gente assume até no Iraque. Porque vale a remuneração. Dependendo da remuneração, a gente vai pro Iraque. Aí eu feito louco, meu Deus do céu, angústia, vou pra onde? Tudo. Aí, nessa hora, é até uma decisão errada. O dinheiro falou mais alto. Eu resolvi ir fazer o dinheiro e a proximidade que eu já estava lá, ser quase juiz. Aí eu fui para o Pará. Quando eu cheguei lá, Deus escreve certo com as linhas tortas. É incrível. É incrível como as coisas quando tem que ser, vai acontecer. Quando chego lá, à noite, simplesmente concurso de juiz, a última fase, cancelado por suspeita de fraude. Porque a prova, tal da prova de sentença, parece que vazou sábado à noite, e a minha prova de segunda fase para a Defensoria Pública era domingo. Meu amigo, eu corro para o aeroporto feito louco. Preciso chegar para fazer a prova da Defensoria Pública da segunda fase. E peguei conexão, foi uma bagunça.
era um voo para São Paulo, que eu não sei para onde, tudo. O negócio é que eu ia conseguir chegar para fazer a prova. Passei a noite acordado, não deu para dormir nada. Eu cheguei, claro, fiz a prova, passei para a Defensoria Pública do Estado do Ceará, e passei em outros concursos também, mas a Defensoria foi tudo muito rápido, todo concurso rápido, porque a posse foi muito rápido. Depois dessa fase, já foi a prova oral, tudo, e a posse foi muito rápido. E quando eu comecei a atuar como defensor, eu estava até me passando em outros concursos, mas e eu assumi o Tribunal do Júri, nem queria o Tribunal do Júri, você é do Tribunal do Júri também, já aqui, chegando perto de finalizar aqui a minha história, e você é do Tribunal do Júri, e ninguém queria o Tribunal do Júri, engraçado, eu fui o 24º colocado no meu concurso, em tese, outros podiam ter pego o júri, ninguém quis, eu peguei o júri, porque todo mundo gosta de júri, aquela coisa, todo mundo tem horário para terminar, começa e é aquela coisa, né? Medo também, as pessoas têm medo. Aí, quando eu assumi, meu terceiro júri já marcou minha vida, porque foi um pai que matou o estuprador da filha dele. E quando eu peguei o caso, eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara, 15 dias depois, foi lá e matou o estuprador da filha dele. Foi uma coisa bárbara, a menina pequena, cara, foi estuprada, menina pequena. E ninguém sabia quem era, 15 dias depois descobriram que era o vizinho. Só que ninguém sabia quem tinha estuprado a menina. Aí, por que ninguém sabia? Porque, chuta quantos anos tinha a menina estuprada? Chuta quantos anos tinha? 3 anos de idade. Aí o pai foi lá, meu amigo, e estraçalhou e matou o cara. Aí o promotor, que é amigo meu, Zé Wilson, o Estado não pode promover a vingança! O Estado não pode promover a vingança! O senhor está querendo absolvição aqui no júri. Como é que o Estado, o senhor quer que então agora todo mundo se vingue? Então quer dizer que agora, quando acontecer isso, esse pai tinha que ter delegacia de polícia, processo, estuprador processado. Aí a confusão foi uma confusão desse júri. E eu estava começando, eu já sou assim, enérgico, né? Eu era enérgico e imaturo. Então foi uma guerra. O Zé Wilson, que é meu amigo pessoal, ficou puto comigo, porque eu falei da filha dele. Eu cheguei e disse assim: eu queria saber se a filha do promotor tivesse sido estuprada. Se o promotor iria aqui, se fosse a filha dele, se colocando no lugar do estuprador da filha dele, se ele vinha aqui com isso aqui, o promotor vinha aqui e pedia a solução. Aí ele começou a gritar, veio na minha direção: você está falando da minha filha! Pode falar da minha filha! Aí eu digo: eu falo da sua filha sim! Inclusive, a sua filha, você nem sabe! Mas a sua filha é minha aluna! Foi minha aluna e é minha amiga, a Tadinha! Então eu posso falar dela! Aí pronto, foi aquela confusão. E o pai foi absolvido, né? Da menina. Porque o promotor queria, no máximo, que passasse um homicídio privilegiado. Relevante falou o quê? Moral. Eu queria clemência para ele. Porque ninguém é Jesus Cristo, pô. Qualquer pessoa no lugar de um pai teve a oportunidade de matar, eu não matava. Eu matava, mas se pudesse matar 10 vezes, matava 10 vezes. Eu matava de novo, matava 10 vezes. Certo? Como diz um amigo meu, e se possível, eu estuprava o cara com tijolo na praça pública. Por isso que eu sempre desmistifico, Paulo, aqui, já encerrando, eu sempre desmistifico essa coisa da defensoria pública. A defesa é a defesa dentro do possível. Quem é criminoso, bandido que tem que ser condenado, que seja condenado. Quem é na medida do direito, da justiça. E quem é inocente, que seja o quê? Inocentado. Quando os policiais vêm falar, isso é o que é defensor. Meu amigo, é o seguinte: eu fui no tribunal do júri, fiz 379 júris. Dentre esses 379 foram 21 júris de policiais, militares e civis, e foram 21 absolvições. Então, toda vez que qualquer policial levantar para falar qualquer crítica da defensoria pública, eu digo logo: eu tenho 21 absolvições de 21 policiais que simplesmente foram denunciados por homicídio qualificado, em situações em que eu vi legítima defesa, eu vi uma situação que era de absolvição e absolvi. Inclusive, teve um major que deu 2 tiros na nuca de 2 assaltantes, que foi denunciado. Quando terminou o júri, que eu absolvi, porque ele deu 2 tiros na nuca,
Mas fica aquele negócio, tiro por trás não pode ser legítimo defesa. É uma palhaçada. Dependendo do caso, pode ser. Tudo depende do caso. Se for execução, tudo bem, policial é bandido. Policial que leva uma pessoa para um morro, chega lá, de joelho, coloca o revólver na cabeça e executa, é criminoso igual a qualquer pessoa. É ou não é? Nós não podemos aceitar a justiça penal subterrânea. Agora, o policial está aqui. Foi um caso, o policial que foi pego com a namorada, foi colocado no banco traseiro com a namorada, não dava nem a serviço. E dois caras que faziam um sequestro relâmpago. A pistola estava debaixo do banco, ele puxou e pá, deu um tiro na nuca de um, pá, deu um tiro na nuca do outro. Queria o quê? Que ele chegasse só um instante. Desçam, eu desço também, dá 10 passos para trás e começa a atirar. Que porra é essa? Que porra é essa? Então, aí, pessoal, quando eu absolvi e ainda levei uma medalha para ele. Aqui, medalha para você. De heroísmo. Então, acima de tudo, defesa é a defesa dentro do possível. A partir daí eu me apaixonei pela Defensoria Pública. Eu amo a Defensoria Pública. Gente, ser defensor público, aí eu já passo a palavra para o Paulo, acima de tudo, ou para o Marcelo, desculpa. Empolgação. Ser defensor público, acima de tudo, certo? É lutar contra todas as injustiças em qualquer lugar. Não é uma questão de cores ideológicas. Esse país está um caos por causa disso. Virou fartura esse país. Porra, meu irmão! Quer dizer que existe uma justiça para mim, uma para você? Que esculhambação é essa? A justiça é uma só. E todo assassinato tem o seu valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser quem for. E a gente tem que dar todo mundo as mãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário. E eu quero que vocês futuramente sejam meus colegas. Se eu puder puxar para a Defensoria Pública, meu sangue é verde, eu acredito muito nessa instituição. Acho o Ministério Público lindo, a polícia linda, o Poder Judiciário lindo, e todos são lindos nas suas missões constitucionais. O importante é você ser grande, é você lutar por esse país, é você ser patriota, é você ter vocação e saber que existem milhares de pessoas que dependem de você. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. E eu vou aproveitar o gancho agora para começar a falar de Defensoria Pública. Defensor destemido. Eu não vou te falar sobre isso, eu só vou mencionar e vou sair. Essa semana houve o assassinato da vereadora Marielle. Não vou falar nada sobre isso, longe disso, não vou polemizar, longe disso. Que Deus a tenha num belo lugar. E ela era defensora de direitos humanos. Paramos aí com a Marielle, que Deus a tenha. E por que eu falo isso? Na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também tem um núcleo especializado de direitos humanos. Esse núcleo, não sei quanto, acredito, com 8, 10 defensores. E todos estão vendo nas redes sociais uma discussão pueril. E o que mais me deixou triste é isso. Eu já escuto há 20 anos, sou defensor público há 20 anos. Ela era defensora de direitos humanos, ela defendia bandido. Tem gente até dizendo que merecia morrer. Primeiro, eu acho que, o pior que seja, eu acho que não sei, merecer morrer, sou eu quem vai dizer. Mas por que essa discussão? Na minha família, eu já ouvi da mulher do meu pai o seguinte discurso: quem defende bandido, bandido é. Quantas vezes, de repente, em casa, mãe, pai, namorado, eu vou fazer concurso para a Defensoria Pública. Nossa, você vai defender bandido? Não. Quem defende bandido é quem fornece munição para o bandido. Quem defende bandido é quem recebe dinheiro do bandido. Quem defende bandido é quem dá proteção ao bandido. Quem defende bandido é aquele que passa informação privilegiada ao bandido. Anota aí: defensor público não defende bandido. Desculpa, defensor público defende direitos.
e muito se discute a atuação do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Nossa, vai para a favela defender bandido? Não. 95, 98% dos moradores de uma favela são pessoas decentes, são pessoas honestas. Não, mas o morador compactua com o tráfico. É esse percentual de 2, 3%. Então, quando o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública entra numa comunidade, é para defender o direito daqueles 95%. É o direito que eles têm ao saneamento básico, é o direito que eles têm à educação, é o direito que eles têm à saúde, é o direito de só ter sua casa violada mediante autorização judicial. Então aqui na Defensoria ninguém defende bandido, a gente defende direitos. Nossa, e agora essa discussão acerca do mandado de busca coletivo. Eu vi post de profissional do direito criticando a Defensoria Pública por ter adotado medida impedindo a busca coletiva. O tema é controvertido. A STJ já decidiu que é um ato ilegal. E o próprio governo, claro, existe assessoria jurídica, já desistiu das buscas coletivas. E o que mais me incomodou foi ver gente do outro lado. É um absurdo. Defensoria Pública impetrando mandado medida para impedir a busca coletiva. Senhor, você quer o quê? O senhor quer fazer uma ilegalidade. Pô, mas deixa que é tudo preto, pobre, favelado. Senhor, eu defendo o direito deles. E essa medida é ilegal. Não fica zangado com a minha instituição. Eu estou atuando de acordo com a Constituição. E não vai ser o defensor que entrou com a medida ilegal, segundo o STJ, quem decidiu. Quem decide é o judiciário. Então não há por que essa revolta diante de atuação da Defensoria. A Defensoria não decide nada. A Defensoria defende direitos. É o direito que a sua empregada que mora numa favela tem. É o direito que ela tem de não ter sua casa violada sem autorização judicial. Porque o direito a gente quer para a gente, para os próximos, para os outros não. E ali existem pessoas que também têm amparo na Constituição Federal. Então, a atuação do defensor quer acabar com esse estigma de defensor de bandido. Eu não defendo bandido. Ora, a Constituição diz, consagra a ampla defesa. Eu pergunto, alguém pode ser processado criminalmente sem assistência de um defensor? Não. O processo é nulo. Viola o devido processo legal. Eu não tenho participação no lucro do crime. Por imposição constitucional, eu tenho que defender esse réu. Mas, Marcelo, eu já vi júri teu, você é um trator, você é um leão. Sou. Tenho muito orgulho de ser. Porque a Constituição não fala só em ampla defesa, fala em plenitude de defesa. Por mais odiada que seja aquela pessoa, por mais grave o crime que ela tenha praticado, é a Constituição. Ela tem o direito de ser defendida. Como do outro lado, tem um membro do Ministério Público fiscalizando a lei. Tem um membro do Poder Judiciário para julgar. Eu, mais velho, mais tempo, tem mais de 1000 júris. Eu nunca absolvi ninguém. Quem absolveu foi a sociedade, foi o conselho de sentença. Eu apenas exercer meu mundo, a minha função constitucional de poder fazer a melhor defesa. Algo mais, uma plenitude de defesa. Eu nunca me utilizei de subterfúgio para favorecer o réu. Eu não defendo o bandido. Eu tenho uma situação
contada na sala de aula da EMERJ, pelo desembargador, prefiro não citar o nome, tenho muito carinho por ele. Eu também já contei muitas vezes. Era ainda antes da Lei 11.689, o fato. A Lei 11.689 modificou o procedimento do júri, é de 2008. O fato era anterior à lei. E o réu, naquela época, ele tinha que ser intimado pessoalmente da pronúncia. Enquanto ele não fosse intimado pessoalmente da pronúncia, o processo permanecia suspenso, fenômeno chamado pela doutrina de crise de instância. 19 foi pronunciado, tinha que ser intimado pessoalmente, decretada a prisão preventiva. Naquela época você tinha a xixelenta prisão decorrente de pronúncia, o réu tinha que ser intimado pessoalmente e era obrigatória a presença do réu no julgamento. 19 anos e 6 meses depois da pronúncia, o réu é preso. Aí eu, conversando com meu colega, amigo, Pedro Paulo Carreiro, que nós dividimos o segundo tribunal do júri, eu falei, Pedro, e agora? Porra, 19 anos e 6 meses, faltando 6 meses para prescrever. Então, a gente vai marcar esse julgamento para daqui a 3 meses. Vamos tentar um recurso em sentido estrito, agindo de acordo com a lei, tentar levar esse processo para a prescrição. Garanto a vocês, as razões foram apresentadas em 4 dias. O prazo é de 2, em dobro para a defensoria, 4 dias. O que nós mais nos preocupamos era não perder qualquer tipo de prazo. Se eu fico 20, 30, 2 meses para apresentar as razões, eu estaria defendendo o bandido, não estaria defendendo o direito dele. Apresentei as razões no prazo legal, MP contra razões, e o juiz falhou. Caminhou os autos para o tribunal. Chegando no tribunal, o desembargador reparou, opa, não pode. O juízo de piso, como eles gostam de falar, não exerceu o juízo de retratação. A possibilidade de modificar a decisão de pronúncia diante do recurso defensivo. E o processo voltou para o juízo de retratação. Isso aí, velho, já foram quase 4 meses. A Defensoria Pública perdeu algum prazo? Não, apresentei as razões. E o processo voltou para o tribunal, já com uma etiqueta na capa. Atenção, prescrição iminente. Aí vamos controlando. Qual era a nossa tática? Perto do julgamento era desistir do recurso. Eu tenho esse direito de desistir de um recurso? Tenho. É um direito que eu tenho, direito legal. E quando foi marcado, eu me lembro que o crime prescreveria no dia 15 de agosto. Aí lá meados de julho, quando o juiz publicou a pauta de agosto, aí eu falei, Pedro, acabou, não pode mais incluir o feito em pauta. Vai lá no artigo 431 do CPP, já estava em vigor a 11.689. Depois que são sorteados os jurados, você não pode mais alterar a pauta de julgamento. Primeiro você elabora a pauta de julgamento para depois sorteio os jurados. E a pauta de julgamento de agosto já estava pronta, os jurados de agosto, que a sessão na capital é mensal, já tinham sido sorteados. Aí tá uma plaquinha me chamando, o que está escrevendo ali? Aí 5 minutinhos, não, peraí, mais 5 minutinhos. Tá, vou fechar, já começou a fechar. A defensoria está. Peraí, rapidinho, o Ministério Público ocupou o horário da defensoria antes. Aí, eu saí rápido. Aí nisso nós ficamos acompanhando. Quando publicou a pauta de agosto, fomos ao cartório lá do tribunal, estamos desistindo do recurso. O que fez, antes o processo estava subindo, descendo por causa disso de retratação, pelo trâmite legal. Agora desceu de elevador, no mesmo dia chegou na vara e o juiz marcou o júri para o dia 12 de agosto. Ao meu sentir, já não poderia fazê-lo, porque a pauta já estava publicada, os jurados sorteados. Eu falei, caramba, 3 dias antes da prescrição, eu seria defensor de bandido se eu segurasse o processo, se eu simulasse uma doença para não participar do julgamento. Mas eu defendo direitos. E o réu, doutor, faltam 3 dias. Eu falei, e agora? Como é que eu faço para não ser julgado? O senhor não pode passar mal, falar que está passando mal e ir embora? Não vou fazer isso, eu sou defensor público. Mas foi a única forma de
adiar esse julgamento? A única forma é você querer constituir um advogado, que é um direito constitucional seu. Isso aí. Aí o cara é chamado, qual é o seu nome, idade, tem defensor? Tinha, eu não quero mais ele, eu quero constituir um advogado, porque é um direito constitucional. O que o juiz foi obrigado a fazer? Remarcar a sessão, 10 dias de prazo para o advogado, e operou a prestação. Não precisamos ficar perdendo prazo, segurando o processo no gabinete, simulando doença para defender bandido. Tem que ter tua defesa sempre, como disse o Luiz Flávio Borges Dulce, dentro da ética. Excelente, parabéns. Quantas vezes, Emerson, você já foi procurado pela família do assistido? Doutor, tem as testemunhas. Quando é que o senhor vai conversar com as testemunhas? Eu não converso com testemunha, eu converso com o réu. A testemunha tem o dever de dizer a verdade. Fala para ela que se faltar com a verdade, é crime. E o advogado comete crime como coautor, né? O autor. Eu não oriento a testemunha, ela vem para dizer a verdade. Eu não sei se eu já presenciei. E aqui no Rio, 12 audiências 11 da Defensoria, um monte de advogado no meio. E numa dessas eu estava assistindo e a testemunha mentindo. A juíza apertou, ameaçou da voz de prisão, a testemunha começou a chorar dizendo: foi ele que mandou eu dizer isso, apontando para o advogado. Mas um defensor público que defende direitos precisa passar por isso? Nem o advogado deveria fazer isso, na verdade, né? A questão, os advogados também não deveriam fazer essa questão ética. Só para, te parabenizo, Marcelo, por isso aí. Só para finalizar, eu queria que vocês compreendessem o seguinte: Nelson Hungria, e isso é muito importante. Se você me perguntar o meu amor pela Defensoria Pública, esse sangue que é verde aqui, certo? Ele está no meu DNA, olha aí. Esse sangue que é verde está no DNA. Vou fazer uma dessa também, viu? Me passei o nome do cara aí. Isso aqui é a faixa verde que me acompanhou durante 18 anos no Tribunal do Júri. Eu vou fazer uma dessas aqui. A partir do momento que fala que é defensor de bandido. Mostra aqui. Eu vou fazer uma dessa daqui. E vou fazer uma detonando aqui. Todos os dias. Posso mostrar essa aqui? 95% do Rio é melhor futebol clube. A gente deixa 5% para o resto. Só 2 minutinhos, só para explicar uma questão que é fundamental. Nelson Hungria, ele tem uma frase que ele diz: mais vale você absolver 1000 culpados do que você condenar uma pessoa inocente. Eu passei por uma situação que marcou minha vida como defensor público, porque me fez ser um defensor público melhor, que foi um dos maiores erros que eu já cometi como defensor público. Eu, muito confiante, salto alto a minha carreira de defensor público. O meu núcleo é, inclusive, núcleo de vítimas da violência e de presos provisórios. Mas na época era o Tribunal do Júri. E eu passei pela seguinte situação: eu fui procurado por uma irmã de um rapaz, morrendo de chorar, dizendo que o irmão dela era inocente. Aí eu abri o processo. Quando eu vi o processo, olha bem, na Avenida Beira-Mar, lá em Fortaleza, que vocês vão conhecer no próximo Enacom, certo? Digamos, Fortaleza é tão bom quanto o Rio, só que vocês vão se divertir 10 vezes mais, certo? Então, aí vocês não saberão por quê. Lá é fantástico. Pois bem, rapidinho essa história, porque essa história todo estudante tem que saber no exercício da sua função. Quando eu cheguei como defensor, quando a irmã dele chegou chorando, o rapaz estava preso. Como é que ele foi preso? Foi morto um turista na Avenida Beira-Mar, dentro de um restaurante. Tinham 5 testemunhas oculares que viram o autor do homicídio, e tinha uma filmagem. A polícia não conseguiu pegar um cara em flagrante.
mas tinha a filmagem, tinha os 5 testemunhas oculares. A filmagem só dava para ver uma moto vermelha. Essa moto vermelha não tinha placa, não dava para ver a placa, só sabia que era uma moto vermelha. A polícia pegou as testemunhas oculares e pegou um banco de fotografia. As 5 testemunhas identificaram um rapaz como sendo o autor do fato. As 5 testemunhas disseram que esse rapaz era o autor do fato. O delegado de polícia pediu a prisão preventiva, o juiz fez a ordem de prisão preventiva e a pessoa foi presa. Esse rapaz foi preso preventivamente. A irmã dele chegou chorando para mim: doutor, não foi meu irmão, doutor, não foi meu irmão. Eu peguei o depoimento das testemunhas. A primeira dizia: tem certeza absoluta que foi ele. A segunda: tem certeza absoluta. A terceira: tem certeza absoluta, por causa do reconhecimento fotográfico. A quarta e a quinta: tem certeza absoluta, por causa de 5 reconhecimentos fotográficos, com 5 testemunhas dizendo que tinham certeza absoluta que era ele. Eu peguei, olhei para ela: minha senhora, a senhora é irmã, eu respeito sua dor, respeito seu sofrimento, mas também não quero que eu acredite que seu irmão seja inocente, porque todas as provas indicam que ele é culpado. Eu vou fazer um pedido de liberdade dele, vou fazer habeas corpus, mas o seu irmão cometeu esse crime. Eu falei para ela que ele tinha cometido. 7 meses depois, a audiência. Quando chegou na audiência, e as testemunhas chegaram, as testemunhas olharam para o acusado e disseram, as testemunhas, uma por uma, entrando, todo mundo apavorado: não, não foi esse rapaz aí não, ele 7 meses preso. Não foi esse rapaz? Aí a juíza: como não? Revoltado: o senhor diz aqui que tem certeza absoluta que foi ele. Doutora, eu reconheci na foto, mas agora pessoalmente com certeza não foi ele. Como é que o senhor sabe? As 5 testemunhas disseram que não tinha sido ele. Como é que o senhor sabe? Porque o autor do crime tinha quase a altura do turista, que é um turista belga. Tinha quase 1,85 m. E esse rapaz aí tem 1,55 m, por isso que o apelido dele é Romário. Todo mundo com vergonha, o promotor: doutor, peça logo a liberdade dele em audiência. Impronunciado, não foi nem a júri. 7 meses presos, inocente. Eu podia apontar para o promotor, culpar. Eu podia apontar para a juíza, culpar. Eu podia apontar para o delegado que falhou, também culpar. O principal culpado fui eu, como defensor público. Foi uma das minhas principais falhas como defensor público. Sabe por quê? Porque Carnelucci explica no livro dele sobre processo, que é um clássico do processo. Carnelucci diz: contraditório não pode ser formal. Contraditório, acima de tudo, é você desconfiar da sua confiança. Exercer o contraditório acima de tudo é você, quando você tem confiança, desconfie da sua confiança. Carnelucci diz isso. E eu devia ter desconfiado de um reconhecimento fotográfico. E como defensor público eu devia ter pedido: doutor, um requerimento para o delegado, vamos fazer o reconhecimento pessoal? Porque o reconhecimento fotográfico é precário. Serve como prova, mas é uma prova o quê? Precária. Como eu acreditei que ele era culpado, não desconfiei da minha própria confiança e fui culpado, juntamente com os outros atores do sistema penal de justiça, por uma pessoa 7 meses dentro de um presídio pesadíssimo, inferno na terra, que é o Comando Vermelho. Isso me ensinou a ser um defensor melhor. Ao invés de ser um defensor nota 5, ser um defensor nota 7, tentando ser 7,5 e por aí vai, sempre tentando melhorar. Então, muito obrigado, força a vocês, muito